Eu tive a honra, tá, de seguir um texto da Dilma na dublagem do Game of Thrones, fazendo um personagem. E eu senti... fez o Robb Stark. E eu senti o texto muito fiel ao que seria a atmosfera da linguagem de época, né? Porque é uma linguagem de época, e com a organização gramatical também, a sintaxe, né? Bem de acordo com a época. Isso foi muito interessante de analisar. E em alguns momentos entravam os palavrões, que aí a gente combinava com o diretor, era assim, agora vamos botar aqui, vai pelo original, então vamos colocar aqui. E na época, né, que acontecia a dublagem, ainda tinha muito essa dúvida, porque estava ainda no início. Foi lançada muito no começo dos streaming, assim, antes mesmo, né, ela foi lançada não lembro onde passou primeiro, mas lembro quando foi no streaming, foi na HBO, mas depois que veio o streaming da HBO, já estava liberado, super liberado, palavrão, já está muito mais. Agora, para TV, ainda tem muito cuidado com isso, essa palavra não pode. E quando você está criando, né, eu lembrei de você escrever lá a nota do tradutor, acontece também, claro, sempre do diretor pensar na hora um texto diferente. Sim. Ou uma adaptação que aparece na hora. O próprio dublador sugere muito, né? Em determinados momentos a gente está lá e fala, isso aqui vai pegar. Quando você percebe que aquilo pode ser complementar ao seu trabalho e funcionar bem, mas nem sempre dá certo. Como é que acontece então esse diálogo com a casa, com a direção? É complicado porque geralmente os diretores não gostam de falar com o tradutor. Não são todos que gostam, não. Mas eu acho importante a função do tradutor nessas horas. Eu falo sempre, eu estou sempre disponível. Pegue o telefone, mas não dá tempo de ligar para você. Não, mas se você está com dúvida, eu que fiz a tradução, você tem que tirar a sua dúvida. Às vezes o diretor liga para mim, Dilma, você colocou essa palavra aqui, eu posso colocar essa palavra aqui? Sabe? O diretor fala assim, mas claro que pode, sabe? Fique à vontade, porque não vai alterar em nada. Agora, às vezes, é ruim quando, por exemplo, você está traduzindo uma série. As séries, eu crio o meu próprio glossário. Aí vai que passou o episódio 2, 3, tem uma palavra, um termo que você usou. O diretor vai e muda aquele termo, mas não te avisa. Só que aquele termo aparece lá no episódio 7, de novo. Eu vou lá no meu... Opa, isso aqui eu já usei. Vou lá no meu glossário. Eu vou colocar o quê? Aquilo que eu coloquei lá no episódio 3. Às vezes o diretor pode não lembrar. Porque já passou um bom tempo. Ou até pode mudar o diretor. Né? Pode acontecer isso também. E aí? E também é o que eu falo, pode ser outro dublador que está falando aquele mesmo termo, aquele mesmo... Ou seja, talvez o nome de um local, alguma coisa assim que você decidiu deixar no original ou traduziu, enfim. Você fez uma adaptação ou não, mas você tem que manter. Aí eu acho importante o diretor chegar e falar, olha, aquela palavra eu troquei para isso. Porque aí eu vou lá no meu glossário, primeiro eu vou ver se realmente seria, né, essa troca foi boa. Né? Porque se não for boa, eu vou falar assim, olha, infelizmente, essa troca não foi boa. Funcionou muito. Sabe, né? Mas é difícil a gente ter esse contato. E eu acho tão importante, sabe? Essa acho troca muito importante. É muito importante. Quando tem, por exemplo, você quer... esse personagem aqui tem um indicativo de fala... Vamos pegar assim, um exemplo. Ele precisa falar errado. Ele precisa errar a gramática. Qualquer ideia, assim. Você, ou tem um sotaque, precisa de um sotaque específico, você coloca também a indicação? Ou tenta passar para a direção? Olha, geralmente, assim, por exemplo, o inglês texano, por exemplo, né? Sempre a gente traz para o sotaque caipira. É claro que eu vou escrever lá, sotaque caipira, entre parênteses, para o diretor saber, né, o dublador saber também, que ali ele tem que colocar um sotaque caipira. É claro que eu não vou escrever como a pronúncia, né? Porque senão, como pronuncia, ninguém vai conseguir ler, né? Sim, só fica eu que sou aquela boiana. coisa, né? Então... Como aparece no Chico Bento, no balãozinho na fala, é pro ser... Então, assim, eu não posso escrever desse jeito. Eu posso escrever
se eu quiser uma palavra mais específica que seja daquele jeito, aí eu coloco entre aspas. Certo. Né? Ou se não, eu coloco também aquela pronúncia, eu escrevo normal, mas coloco a pronúncia entre parênteses para o diretor saber por que eu quero aquilo. Porque às vezes não vai nem entender que palavra é essa aqui, né? Então, é igual, tem sotaque francês. Eu não posso, na minha fala, na minha tradução, colocar aquele monte de R, entendeu? Porque aqui vai ser assim, né? Colocar feminino no lugar do masculino. Não. O dublador, geralmente eles escalam dubladores que têm um pouco de noção do francês para poder fazer o sotaque, né? E, bom, eu acredito que façam assim, porque eu já dublei francês também, né? Tem alguma ideia? E o diretor, como eu falo francês, ele falou, dubla essa mulher aqui e tal. Eu já fiz 2 personagens assim. Então, mais ou menos você tem a ideia, mas você não pode traduzir como você vai pronunciar. Não, o dublador é que vai ler e vai colocar o sotaque em algumas palavras, né, para ficar parecendo que é um francês falando português. Então você tem que dar essas dicas assim, mas você colocar a linguagem toda do jeito que ela é falada, né? Aí se atrapalha, o dublador não vai saber ler. Porque vai ser de um jeito, que você pode escrever de um jeito, mas poderia ser de outro. Sabe uma coisa que me incomoda muito e hoje em dia virou moda no jornal, nas novelas, entre todo mundo, é a palavra evidência. Evidência. Gente, e isso, eu já tenho uma amiga que ela é advogada e ela deu um curso pra gente, ela ainda explicou. Gente, não é evidência, entendeu? Evidence, não é evidência. Mas aí todo mundo fala assim, mas na dublagem fica bom, porque o sincronismo não é evidência. Eu falo, não pois é, mas não é. E eu falo assim, pior, na legenda colocam evidência, que é uma palavra desse tamanho, sendo que deveria ser prova, que é desse tamanho. E eu ainda falo, gente, o evidence pode ser até indícios. Há indícios de alguma coisa. Mas se você tem provas de um crime, você não tem evidências de um crime. A palavra evidência, assim, dita, geral, foi o que ela me disse, que legalmente a palavra evidência nem existiria. Né? Mas virou moda, todo mundo fala evidência. Né? É igual o quão, que voltou agora, né? Quão longe você viajaria? Tá assim, eu falo, gente, é uma coisa tão assim, retrógrada, né? Aquela coisa que você pega, gente, quão bonita ela é. Isso quando usam certo, quando usam quão e de outra forma que não era pra usar. Pois é.